todas as graças. É muito importante esse tema de congruência entre ser médico e a área da saúde. Muy importante esta temática da congruência entre ser médico e a área da saúde. A maioria dos médicos, infelizmente, eles são preparados para cuidar da saúde e eventualmente da doença dos outros. A maioria dos médicos são preparados para cuidar da saúde e da enfermidade dos demais, mas muito pouco se concentra e se conecta no próprio corpo, na própria saúde física, mental, emocional e espiritual. pero muy pouco se concentra na saúde do próprio corpo e na saúde física, mental e espiritual. Eu particularmente, logo que eu acabei minha residência, eu trabalhava uma média, tanto na residência como no início da minha carreira, 16 horas por dia. Dr. Eduardo, quando eu estava na residência, trabalhava por média de 16 a 18 horas por dia. Às vezes eu passava a noite operando em hospital de emergência lá do Brasil. Às vezes passava a noite fazendo cirurgias no hospital de urgências em Brasil. E quando terminava às vezes a cirurgia 4 horas, 5 horas da manhã, às 7 eu já estava no hospital trabalhando. E muitas vezes a cirurgia terminava 4, 5 horas da manhã e às 7 da manhã eu já estava no hospital trabalhando de novo. Teve fases na minha vida que, como eu trabalhava 16 horas por dia, eu não tinha tempo muitas vezes de almoçar, de ceiar, de jantar, de tomar café, e às vezes eu deixava de fazer as necessidades fisiológicas por causa que estava trabalhando, estava atendendo o consultório, estava operando. Muitas vezes passava que durante o dia não priorizava tempo para ir desayunar, comer, cenar, ou mesmo ir ao banho, porque o foco era sempre estar trabalhando e entregando. E teve períodos que eu entrei num grande estresse, inclusive a síndrome de Burnout. E por um período eu entrei em um grande estresse e também na síndrome do burnout. No caso, os meus sintomas eram vômitos, diarreia e muita fraqueza. E no caso do Dr. Eduardo, os sintomas eram vômito, diarreia e debilidade. E várias vezes, umas 3 a 4 vezes, eu tive que ficar 2 a 3 dias internados, tomando soro, hidratando, para me recuperar. 2 a 3 vezes lhe tocou estar internado, ingressado no hospital, tomando suero para poder recuperar-se. E a partir daí, eu fiz uma análise que isso não era uma condição como médico normal. E a partir daí, eu evaluei que isto não podia ser uma condição normal de um médico. E comecei a procurar fazer vários cursos de crescimento pessoal, vários cursos de meditação, para poder eu ter um autocontrole e mesmo com uma condição de muito trabalho, eu ter a paz interior e principalmente minha saúde. Então, a partir daí, comecei a tomar diversos seminários de autodesenvolvimento e de meditação para generar um autocontrole, que aunque eu tivesse uma carga laboral extensiva, eu pudesse ter um controle interno e manter a paz interior e a saúde. Hoje, 30 anos depois desses episódios, eu trabalho quase o mesmo tempo e tenho muito mais qualidade de vida. Eu passo muito tempo com a minha filha, e me divirto muito e tenho uma alta produtividade. E hoje, 30 anos depois destes episódios que me passaram no passado, eu trabalho lo mesmo, tenho alta produtividade, passo tempo com minha família, com minha filha, viajo e genero a abundância que necessito com equilíbrio. Porque hoje eu medito todos os dias, eu faço atividade física, uma média de 6 vezes por semana, pelo menos. Hoje eu medito todos os dias, hago atividade física na média de 6 vezes por semana. Faço massagem, eu tenho períodos de relaxamento. Tomo massagens, tenho períodos de relaxação. Eu sou vegetariano, eu evito tudo que tem carboidratos, porque carboidratos, nós sabemos, eles produzem energia, mas são normalmente, principalmente os carboidratos simples, só calóricos, não nutritivos.
Soy vegetariano y evito los carbohidratos que no son saludables y prefiero estos que son menos calóricos pero más nutritivos. Eu tive que entrar na síndrome de burnout e muito estresse para poder despertar. Tuve que entrar na síndrome del burnout e passar por muito estresse para poder despertar. Então, agora nós vamos mostrar como os médicos no mundo todo, não só no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, eles estão sofrendo as consequências da falta de autocontrole, estresse e burnout. E agora vou mostrar para vocês como médicos, não só dos Estados Unidos e Europa, e também de aqui, estão com uma grande necessidade de autocontrole e estão passando por el estresse e o burnout. Então, enfermidade é um tipo de necessidade de ajuda subjetiva, clínica ou social, em pessoas cujo equilíbrio físico, psíquico e psicofísico se encontram de alguma forma prejudicado. Nós sabemos que a medicina é igual à arte de curar. Então, há necessidade de primeiro satisfazer as necessidades essenciais do ser humano, daquelas pessoas que nos procuram. Primeiro satisfazer as necessidades essenciais do ser humano, que são as pessoas que nos buscam. De fundamental importância prevenir enfermidade, curar ou atenuar enfermidades, suprimir o dolor, conhecer as enfermidades, regular relações entre seres humanos e suas comunidades. Então essa é a arte de curar. Nós sabemos que no ambiente médico o estresse é muito acentuado e nós vamos mostrar o porquê que isso acontece. A síndrome de burnout nada mais é que um excesso de trabalho e isso ocasiona não só desordens físicas, mas também desordens mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Então, vamos a mostrar como o síndrome del burnout traz, através do excesso de trabalho, não só as desordens mentais, mas também desordens emocionais e hasta espirituais. O estresse no ambiente médico. Tem várias situações. Por que acontece o estresse no ambiente médico? Uma das primeiras é precariedade nas condições de trabalho. Normalmente, principalmente aqui na América Latina, nós não temos as condições ideais, materiais, físicas e humanas de trabalho. Eu falo isso no Brasil, mesmo estando no estado de São Paulo. Por exemplo, um dos primeiros pontos sobre o estresse no ambiente médico é a precariedade das condições de trabalho. Muitos de nós outros na América Latina não temos os materiais ou as condições ideais. O Dr. Eduardo habla que mesmo em Brasil, aún trabalhando no estado de São Paulo, que no nosso hospital onde nós trabalhamos é considerado entre os 4 a 5 hospitais do Brasil de mais cirurgias de neurocirurgia, e ele tem muito equipamento, mas mesmo assim ainda falta mão de obra qualificada e principalmente ainda falta insumos materiais para que nós possamos trabalhar com eficiência. Aunque no hospital que está o Dr. Eduardo é um dos 4 ou 5 de maior intensidade de cirurgia cerebral, se sente que aún hace falta mano de obra qualificada para dar básico a todas as necessidades do hospital. Outro fator, como eu comentei, na minha própria experiência, é jornada larga. Hoje os médicos, para ter um rendimento razoável, que satisfaça as necessidades, eles às vezes trabalham 2, 3 jornadas diárias. Muitos médicos, como o caso que havia passado com o Dr. Eduardo, para satisfazer suas necessidades, acabam agarrando jornadas largas e trabalham de 1 a 2, às vezes 3 períodos. Isso leva a sobrecarga de trabalho. Isso gera sobrecarga de trabalho. Falta de autonomia, nem sempre os médicos têm autonomia para decidir o que é melhor para o tratamento. Falta de autonomia, muitas vezes os médicos não têm autonomia para decidir o que é melhor para o tratamento. É muito trabalho repetitivo. Muito trabalho repetitivo. E principalmente nós temos que escrevermos muito nos prontuários, então isso demanda um tempo muito grande.
Escribir nos prontuários, que também lleva um tempo muito extensivo. Temos que lembrar que na interação humana há muitos conflitos. Que recordarmos que na interação humana também há muitos conflitos. Muitas vezes há uma falta de preparação e capacitação. Muitas vezes há falta de preparação e capacitação. E nós temos que aprender que na vida há uma impermanência. Mesmo que nós traçamos um programa, um objetivo, muitas vezes, e principalmente na área médica, nem sempre, eu faço uma analogia com matemática, 2 mais 2 não são 4, então há muita impermanência no tratamento médico. E também esta educação de aceitar a impermanência, que aunque uno haga todo de maneira perfeita, vai ocorrer como em matemática, que muitas vezes 2 mais 2 não é 4, lá a impermanência dentro da área médica. Há uma desvalorização profissional muito grande. Antes, quando eu era criança, os médicos da minha família eram considerados uns deuses. Hoje, eles são mais um número. Quando o Dr. Eduardo era niño, se recuerda que os médicos da família eram considerados um deus. Hoje em dia, um médico é uno mais. Porque na minha clínica, onde eu trabalho, nós somos 22 profissionais. Se agora, como eu estou aqui, não estou trabalhando, poucos aguardariam uma consulta comigo na próxima semana. Eles vão no primeiro que estiver. Por exemplo, em la clínica que o Dr. Eduardo trabalha, são 22 profissionais, 22 médicos, então já não existe mais isso de que, como ele voltou a Chile a dar esta charla, que a pessoa chega e diz, não vou esperar até a próxima semana que o Dr. Eduardo vuelva. Não, o paciente chega, vai ao médico, é claro que esteja disponível. A dupla ou mais jornadas de trabalho. Tem muitos médicos que trabalham, como eu falei, em 2, 3, 4, 5 hospitais. Há muitos médicos que hoje em dia estão trabalhando de 2 a 5 hospitais ao mesmo tempo. Isso porque a remuneração é baixa. Por la remuneração baixa. Como conflitos entre os profissionais, os acidentes biológicos, normalmente pacientes críticos e muitas mortes. Essas são umas causas básicas do aparecimento do estresse. Essas são as causas básicas do aparecimento do estresse no ambiente médico. O estresse gera falta de realização profissional. O estresse genera falta de realização profissional. Isso dá como válvula de escape um abuso em bebidas alcoólicas e drogas. Muitos utilizam como válvula de escape o abuso de bebidas alcoólicas e drogas. Inclusive tem estatísticas, não só de Harvard, e no Brasil, na Universidade de São Paulo, na USP, mostrando que a comunidade médica... Então, também há muitos dados, não só na Universidade de Harvard, mas também na USP de São Paulo, mostrando que a comunidade médica tem um grande um grande abuso, não só de drogas lícitas, mas principalmente drogas ilícitas. A comunidade médica está entrando em grandes abusos, não só de drogas lícitas, mas também como drogas ilícitas. Isso gera acidentes automobilísticos. Isto genera acidentes automobilísticos. E muitas vezes pensamentos suicidas. E muitas vezes pensamentos suicidas. Os efeitos adversos do estresse levam a muita negligência, porque a pessoa estressada está tão sobrecarregada que muitas vezes atos corriqueiros elas negligenciam. O estresse leva muita negligência porque a pessoa é estressada muitas vezes por atos que são práticos do dia a dia, por a negligência empieza a faltar com excelência nestes tratos. Falta de empatia. Com o tempo, isso em estatísticas, mesmo quem começa a cursar uma área da saúde, dos objetivos, um dos propósitos é ajudar outras pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a tirar o sofrimento, a tirar a dor. Falta de empatia porque de repente durante a universidade se nos olvida que uma de nossas metas é ajudar as pessoas a ter não só o sanar na doença, mas ensinar a ter uma melhor qualidade de vida. Com o tempo,
e com a correria, o excesso de trabalho e com a repetição dos procedimentos, as pessoas começam a perder a compaixão, a empatia e muitas vezes se tornam frios. Con el tiempo, el corre y la intensidad de las tareas diarias, las personas empiezan a perder la compasión y la empatía en el trato con el paciente en el día a día. E isso torna um tratamento, uma relação médico-paciente desumanizada. Y eso hace con que el tratamiento y la relación entre el médico y el paciente sea deshumanizada. Porque o médico ele entra tanto no quadro de repetição dos procedimentos e ele está tão sobrecarregado que ele não percebe mais com os olhos de antigamente, de quando ele era jovem, o sofrimento do ser que está ao seu lado. Porque el médico está con tanta acción repetida, con tanta repetición de acción, y él está tanto sobrecargado que pierde la habilidad de percibir el sufrimiento del paciente como él percibía anteriormente cuando era más joven y estaba empezando su carrera. No nosso hospital universitário, quando eu passo visita com os nossos residentes em neurocirurgia, a grande maioria eles falam o paciente do leito 3, paciente do leito 10, aí eu falo não, ele tem nome. Muitas vezes, quando o Dr. Eduardo está no hospital de neurocirurgia, passeando com os residentes e visitando os pacientes, vê que seus residentes dizem, o paciente do leito 3, o paciente da habitação 4, e o Dr. Eduardo habla, não, é inadmissível este paciente tem um nome. Então, atualmente está muito desumanizado e os pacientes são considerados, na maioria das vezes, como um número, como uma estatística, ou aquele que teve um derrame cerebral, aquele que teve um aneurisma, aquele que tem um tumor cerebral, aquele que tem um trauma craniano, e não o José, o Mário, o Roberto. Então, parte dessa desumanização está passando por já referirmos aos pacientes como aquele que tem um trauma cranial, aquele que teve um tumor, aquele, ao invés de dizer, não, o senhor José, o senhor Carlos. Isso é muito importante, nós passarmos essa visão humanística para os nossos residentes, para que eles tenham esse hábito de tratar com muito respeito todos os pacientes, todas as pessoas que os procuram. É muito importante nós outros, como os médicos, passarmos a nossos residentes este trato desde o respeito e da humanização para que eles possam duplicar essa atitude hacia o resto de sua carreira. Então, o estresse, ele muitas vezes leva à somatização. Então, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles ficam ancorados no nosso corpo. Então, o estresse leva muitas vezes à somatização, porque todos os nossos pensamentos e sentimentos se quedam anclados em nosso corpo. Então, condições de ansiedade, de culpa, de ressentimento, de fúria, de medo e mesmo o estresse formam um círculo vicioso. Então, sentimentos de medo, culpa, ressentimento e ansiedade começam a formar um ciclo vicioso. Compromete o sistema psíquico. Compromete o sistema psíquico. Afeta a parte neurológica. Afeta a parte neurológica. Afeta o nosso sistema imune, principalmente o eixo hipófise pituitária adrenal. Afeta nosso sistema imune, principalmente o eje entre a hipófise pituitária e a adrenal. E com isso compromete o sistema endócrino. E aí compromete nosso sistema endócrino. E esse ciclo se torna vicioso e se não tivermos atento a essas condições, se repete e vai aumentando cada vez mais. E esse ciclo se torna um vício e se não estamos atentos a isso, entra em repetição e só aumenta cada vez mais. Então nós temos na anatomia e neurofisiologia os 3 cérebros. Então temos na anatomia da neurofisiologia os 3 cérebros. É o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano. Ou o cérebro instintivo, ou o cérebro instintivo, ele nos dá as condições de sobrevivência, de alerta e atua na emergência.
nos dá as condições de sobrevivência, alerta e atua em las urgências. É muito importante ter esse cérebro, que eles são responsáveis pelo lutar ou fugir. Esta é a parte do cérebro que é responsável por lutar ou huir. Nos animais reptilianos, como a cobra, o lagarto, o jacaré, crocodilos, E nos animais reptilianos como a culebra, o cocodrilo, o lagarto, eles têm só o instinto de sobrevivência. eles só têm o instinto de sobrevivência. Eles se alimentam, Eles se alimentam, eles se reproduzem se reproduzem e eles se protegem. e se protegem. Eles não têm emoções e eles não têm pensamentos. Eles não têm nem emoções nem pensamentos. Infelizmente, a grande maioria dos seres humanos, eles têm uma atuação semelhante ao cérebro reptiliano instintivo. Infelizmente, a atuação de grande parte do ser humano está hoje conectado ao cérebro instintivo reptiliano. Nós podemos observar a grande falta de empatia, de compaixão e o excesso de violência cometido pelos seres humanos. Podemos observar hoje em dia a grande falta de empatia e compaixão e o excesso de violência cometido por os seres humanos. Porque eles estão justamente atuando como o cérebro reptiliano e o cérebro instintivo. Porque estão atuando como base com o cérebro reptiliano instintivo. O cérebro límbico, que é o cérebro emocional, O cérebro límbico, que é o cérebro emocional, é importante no controle das emoções, é importante no controle das emoções, da interação entre os seres humanos, da interação entre os seres humanos, e eles nos proporcionam e eles nos proporcionam uma condição de autocontrole. uma condição de autocontrole. O cérebro, além do sistema límbico, é importante lembrarmos que nós temos a área do hipocampo, fundamental importância para nossas memórias. É importante também recordarmos que temos a área do hipocampo, que é muito importante e fundamental para nossas memórias, E a amígdala cerebral. e a amígdala cerebral. A amígdala é o centro de controle das nossas emoções. A amígdala é o centro do controle de nossas emoções. Tanto as emoções boas, como prazer, felicidade, alegria, Tanto as emoções buenas como o prazer, felicidade e alegria, quanto as emoções maléficas, como medo, raiva, fúria. como as emoções maléficas como medo, raiva ou fúria. O cérebro cortical O cérebro cortical é o cérebro onde nós temos o autocontrole da nossa mente. é o cérebro, a parte onde temos o autocontrole de nossa mente. Nós podemos controlarmos a nossa amígdala cerebral. Quando temos um autocontrole efetivo, podemos controlar nossa amígdala cerebral. Lá em São Paulo, principalmente, quando as pessoas não têm esse autocontrole emocional, Em São Paulo, quando as pessoas não têm este autocontrole emocional, sempre está aparecendo no noticiário que quando nas avenidas um carro fecha o outro, as pessoas estão tão raivosas que elas param, se tiverem armadas, pegam a arma e atiram no outro ser humano, sem ter essa noção do que o mal que elas estão fazendo, ou o que fizeram. Em São Paulo, por exemplo, aparecem muito nos noticiários situações tão comuns como se, por exemplo, estão manejando em um expressway e um auto corta o outro, e a partir deste momento é muito comum a pessoa barra, se peleam, jalam a arma e matam o outro porque não tem o menor controle da amígdala cerebral. E quando nós aprendemos a ter esse domínio do nosso cérebro racional, E quando nós aprendemos a ter este domínio de nosso cérebro racional, nós temos condições de abaixarmos a atividade da amígdala, nós teremos condições de baixar a atividade da amígdala, mesmo nas condições que sejam insatisfatórias para o nosso dia a dia. aún em condições que sejam insatisfatórias para nosso dia a dia. É importante nós lembrarmos que
Então, esse autocontrole provocado pelo córtex frontal, principalmente o córtex pré-frontal, que é a região, funciona como um maestro do nosso cérebro, ele que dá todos os comandos. É importante recordarmos que essa região frontal e pré-frontal funcionam como maestro de nosso cérebro. Essa região é a que dá todos os comandos. E ele é capaz de estimular o eixo hipófise, hipotálamo, hipófise. É capaz de estimular o eje do hipotálamo, da hipófise e adrenal. E a adrenal. É lógico que numa condição de tensão, de estresse, de perigo, ele vai acionar os hormônios cortisol, adrenalina, para nos dar mais energia, mais força e nos proporcionar fuga ou ataque, lutar. E claramente também vai ser a área que nos vai proporcionar, frente a um peligro, o cortisol e a adrenalina, para que podamos ativar, frente a algum obstáculo, as ações de huir ou atacar. E é importante nós aprendermos a utilizarmos o nosso simpático nas condições que nós precisamos de ficarmos alertas, termos mais foco, mais atenção, mais energia. E é importante utilizarmos nosso sistema simpático para estarmos mais alertas, termos mais foco e mais energia. E quando o excesso do estímulo simpático, que aumenta a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, aumenta a dilatação das pupilas para nós vermos melhor, aumenta a dilatação dos brônquios para nós termos mais oxigênio, aumenta... Começa primeiro, aumenta, que essa ficou longa, me perdi. A frequência cardíaca, pressão arterial. Aumenta a frequência cardíaca, a overstimulation, a overestimulação do simpático, aumenta a frequência cardíaca, a frequência... a dilatação das pupilas. Dilatação das pupilas. A pressão arterial. Pressão arterial. A dilatação dos brônquios para nos dar mais oxigênio. Dilatação dos brônquios e aí nos dá mais oxígeno. Aumenta a produção de liberação de glicose na circulação. Aumenta a produção de liberação de glucose na circulação. E essa liberação vai estar concentrada nos músculos para que nós possamos ter movimentos musculares de luta ou de fuga. E isso vai para toda a musculatura que nos possibilita os movimentos de huir ou atacar. E com isso, quando o simpático está sendo estimulado, há um bloqueio da atividade parasimpática. E quando o simpático está sendo estimulado, há um bloqueio do sistema parasimpático. Porque se nós, numa analogia, está pegando fogo na nossa casa, nós não vamos pensar em fazer festa, em dançar, em cantar. Nós vamos apagar o fogo. Claro, e na analogia, por exemplo, se nossa casa está em chamas, em fogo, não vamos a pensar ao mesmo tempo em nascer uma festa, em relajar-nos, não. Só vamos enfocar em apagar o fogo. Então, ele reprime o sistema digestivo, o sistema glandular. Então, ele reprime o sistema digestivo, o sistema glandular. Como eu falei, é importante na situação de realmente quando precisarmos de energia. Então, é muito importante nas situações onde necessitamos de energia. Agora, o que está acontecendo com os seres humanos e nós médicos? Então, que é o que está ocorrendo em los seres humanos e nos outros médicos? Está havendo uma hiperestimulação desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, com excesso de produção de cortisol e adrenalina. Está havendo uma hiperestimulação do hipotálamo hasta a adrenal, com excesso de produção de cortisol e de adrenalina. Isso leva a um quadro de depressão ou um quadro de estafa da adrenal. Isto leva a um quadro ou de depressão ou de estafa da adrenal. E com isso as pessoas começam a perder energia, entram em exaustão. E com isso as pessoas começam a perder energia e entram em exaustão. E se nós não tivermos um atento a isso, nós vamos estar numa condição de perda de energia e
caminhando para a depressão. E se nós outros não estamos atentos a essa condição e a estas señales, vamos estar sempre perdendo energia e caminhando lentamente hacia uma depressão. Por isso que é de fundamental importância nós aprendermos a ativar o parasimpático. Por isso é de vital importância aprendermos a ativar o parasimpático. Porque o parasimpático, ele funciona como um breque, ele relaxa. Enquanto que o simpático acelera, dá muita energia, o parasimpático relaxa e faz com que nós armazenemos a energia. Porque mientras o simpático acelera, o parasimpático é como um freno que nos possibilita parar e armazenar energia. E todas as vezes que sentirmos uma condição de descontrole, precisamos aprendermos a respirar, respiração profunda. Cada vez que nos vemos, nos observamos que estamos em uma situação de descontrole, necessitamos reaprender a respirar de maneira profunda. Eu faço isso quando eu estou tendo algum adverso durante as cirurgias que eu pratico. Por exemplo, o Dr. Eduardo faz isso mientras tem qualquer tipo de adversidade dentro das cirurgias em que pratica. Além de eu fazer uma programação mental, uma meditação antes de fazer as cirurgias. Además do Dr. Eduardo fazer uma programação mental e uma meditação antes de começar suas cirurgias. Quando ocorre um sangramento inesperado. Quando ocorre um sangramento inesperado. Ou uma complicação que não estava no programa. Ou alguma complicação que não estava no programa. Quando eu era mais jovem, eu me assustava e ficava muito mais estressado do que atualmente. Quando eu era mais jovem, isso me assustava e me quedava muito mais estressado. Hoje, eu respiro. Hoje, eu respiro. Quando dá tempo, até fecho um pouquinho os olhos. Se é uma situação que me dá tempo, eu cerro os olhos por uns segundos. E me preparo para fazer o melhor para o paciente. E me preparo para fazer o melhor para o paciente. Para corrigir essa complicação, esse sangramento excessivo. Para corrigir esta complicação que surgiu ou um sangramento excessivo. Agora, isso não deveria ser só em situações onde ocorre algum desajuste ou alguma tensão. Isso deveria ser um modus de vida. Isso não deveria ser algo que nós outros hagamos só no momento de uma adversidade ou uma complicação. Isso deveria ser nosso modus vivendi, nosso modus de vida. Então, é de fundamental importância nós aprendermos a ter um equilíbrio. Então, é de fundamental importância que aprendamos a ter um equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, como os pássaros voam. Por exemplo, como voam os pájaros. Eles têm duas asas. Têm duas alas. Direita e esquerda. Se ele bloquear a asa esquerda, nós poderíamos considerar como o parasimpático. Se ele bloqueia a ala esquerda, poderíamos considerar isso como o parasimpático. Então, só bater com a asa direita. Então, só volaria com a ala direita. Ele faz um esforço muito grande, perde muita energia e entra em exaustão. Faz um esforço muito grande, perde muita energia e entra em exaustão. Então, é importante termos um equilíbrio. A importância do equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Entre o simpático e o parasimpático. É de suma importância como está a saúde física, mental dos médicos e, infelizmente, a grande ideia suicida. É importante observar como está hoje em dia a saúde dos médicos e as ideias suicidas. A depressão e ideia suicida mais prevalente é na universidade, residência e início de carreira. Essas ideias ocorrem muito mais na universidade, na residência e no início da carreira. A taxa de ideia de suicídio é o dobro do resto da população. A taxa é o doble nos médicos que o resto da população. 3 vezes maior entre os cirurgianos americanos maiores de 44 anos. 3 vezes maior entre os cirurgianos americanos maiores de 44 anos. Cada ano, entre 300 e 400 médicos americanos se suicidam. Cada ano, entre 300 e 400 médicos se suicidam nos Estados Unidos. E o suicídio entre as mulheres médicas é 130% maior
do que a população feminina normal. Y el suicidio entre las mujeres médicos es 130% más mayor que la población femenina. Então, analisando esse diapositivo, nós podemos ver quanta autopressão e desespero os médicos estão passando por essas situações de grande desespero, e eles não têm como um manejo ou uma gestão de autocontrole. Então, podemos evaluar através desta diapositiva a grande pressão que estão passando os médicos e que não têm uma autogestão e um autocontrole. Porque o médico, ele foi preparado e ele se preparou para salvar vidas, e agora ele está tirando a sua própria vida. É uma incoerência. O médico se preparou para salvar vidas e agora os médicos estão quitando sua própria vida, e essa é uma grande incoerência. Então, isso leva a quadros de ansiedade. Então, teremos aqui os quadros de ansiedade, caracterizado por moléstia, medo, síndrome de pânico, agitação, tremores, mareos, muita cefaleia, respiração cansada. Nós observamos a população humana, a grande maioria não faz uma respiração aonde ela consegue inspirar uma média de 3,5 a 4 litros de oxigênio em cada expiração. A grande maioria está numa inspiração ao nível torácico, e com isso uma inspiração tensa, rápida, e ela capta em torno de 200 a 300 ml em cada inspiração, quando o ideal é em torno de 3,5 a 4 litros. Então, vemos que a grande parte da população está com um nível de respiração muito curto e não está absorvendo a quantidade de oxígeno necessária. Com essa respiração curta, estão absorvendo entre 200 a 300 ml de oxígeno, e o ideal seria de 2 a 3 litros. E é importante, não só os médicos, as pessoas das áreas de saúde, mas todas as pessoas aprenderem a utilizar toda a capacidade funcional, não só do corpo, mas principalmente a parte respiratória. Porque anteriormente o Dr. Eduardo comentou também que lá a respiração estava concentrada muito na área torácica, e que é muito importante hoje, não só os médicos e todos os profissionais da área de saúde, mas todas as pessoas utilizarem a capacidade corporal que se refere a uma respiração completa. Além de proporcionar mais oxigênio, mais sangue, mais nutrientes para o nosso cérebro, además de proporcionar mais oxígeno, mais sangue e mais nutrientes para nosso cérebro, quando nós fazemos uma inspiração diafragmática, quando nós temos uma inspiração diafragmática, lenta e profunda, expandindo cada alvéolo dos nossos pulmões, lenta e profunda, expandindo cada alvéolo de nossos pulmões, nós ativamos o nervo vago que passa e o nervo frênico que passa no diafragma. Nós ativamos o nervo vago e o freno que passa através do diafragma. E a ativação desses nervos, eles acalmam ao sistema parasimpático. E a ativação destes nervios acalma e a ativação e ativa no parasimpático. E isso faz um mecanismo de autocontrole e diminui a ação do simpático. E isso genera um mecanismo de autocontrole e diminui a ação do simpático. E com isso, pela respiração, uma harmonia, um equilíbrio e uma diminuição da produção, principalmente de adrenalina e cortisol. E então, através da respiração, logramos um equilíbrio e a diminuição da produção, principalmente da adrenalina e do cortisol. Outro fator na ansiedade é micções frequentes. Outro fator da ansiedade é micção frequente. Agora, a nível mental, os pensamentos recorrentes. Nós sabemos que
a maioria das pessoas tem uma média de 40 a 80 mil pensamentos por dia. Nosotros sabemos que as pessoas têm um promédio de 40 a 80 mil pensamentos al dia. E esses pensamentos recorrentes, na maioria deles, na maioria das pessoas, são negativos. E a maioria deles, em la maioria das pessoas, são negativos. E com isso eles vão formando um conjunto de ideias, de crenças e formando mesmo hábitos negativos, hábitos que desempoderam, hábitos que os levam a manter esse ciclo vicioso. E com esse tipo de pensamento começam a generar hábitos e entrando em ciclos que desempoderam e entram em espaços de novo viciosos de comportamento repetitivo. Então, as pessoas entram num grau de comportamentos repetitivos e esses comportamentos repetitivos se retroalimentam. Na maioria, como eu falei, são negativos e as pessoas elas não veem uma luz no fundo do túnel para elas saírem dessa situação. Então, as pessoas entram neste ciclo de pensamentos recorrentes e comportamentos repetitivos e não logram ver uma luz no final do túnel para generar um mecanismo que ela saque desta repetição. Daqui a alguns dias, praticamente 45 dias, nós vamos entrar em 2020, que será considerado o ano do maior número de depressão da existência do homem na face da Terra. Em alguns dias ou semanas mais, calculando, vamos entrar no ano de 2020, que foi considerado o ano onde o homem ha passado, ha entrado na maior quantidade de pessoas em depressão em la fase da Terra, na história da Terra. A depressão nada mais é que uma condição onde a pessoa ela não tem energia, ela não tem uma condição de esperança, então ela se encolhe, ela se retrai, ela nada mais é que uma negação da vida. A depressão, a pessoa queda sem energia, se encorre e entra em espaços de negação da vida. Isso começa com tristeza. Isso empieza com tristeza. Muitas vezes sem uma causa aparente ou eventualmente alguma causa real. Sem causa aparente ou alguma causa eventualmente real. As pessoas começam a se tornar mais irritáveis. As pessoas se tornam mais irritáveis. Perda de interesse em atividades habituais. Então são invitadas para uma festa, para um jantar, para um café, um esporte. As pessoas não querem sair de casa. São pessoas que querem ser invitadas a uma festa, a um deporte, a um café, se negam e não querem sair de suas casas. Começam a ter mudança do hábito de alimentação, come pouco ou come em excesso. Empieza a cambiar seus hábitos alimentares, come pouco ou em excesso. Como tem pensamentos recorrentes, e esses pensamentos recorrentes, na maioria das vezes, são negativos, apresentam sono irregular, não consegue ter uma paz para dormir. Como esses pensamentos começam a aparecer, são pensamentos repetitivos negativos, não encontram paz para dormir e começa a afetar o sonho que se torna irregular. E nossa provoca o controle do sono, nada mais é quando cessa os estímulos da substância reticular ativadora ascendente. Então sabemos que o que passa com o sonho, com a dificuldade de dormir, é a cessação de substância reticular ativadora ascendente. Da substância reticular ativadora ascendente. Essa substância, ela, quando ativa, ela mantém o ser humano em vigília, no estado de ondas betas. Quando essa substância ativa, mantém o ser humano em vigília em um estado de ondas betas. A partir do momento que ela tem uma dolor, uma cólica menstrual, uma cólica renal ou uma ferida, essa substância está muito ativa. A partir do momento que a pessoa tem um dolor menstrual, um cólico renal ou alguma herida, esta substância se põe muito ativa. E em outras situações é quando são pensamentos recorrentes.
Y también se activan mucho con pensamientos recurrentes. Isso provoca uma hiperestimulação ao nível de córtex cerebral. Esto provoca una hiperestimulación a nivel de córtex cerebral. E com isso, essa hiperativação, ela mantém a substância hiperativa e as pessoas não entram num sono profundo. Y con esta sustancia mantienen las personas en estado de hiperactividad y no logran llegar a un sueño profundo. Outra situação é o sentimento de culpa. La otra situación es el sentimiento de culpa. A maioria das pessoas, no decorrer da vida, nas reavaliações que elas fazem, elas começam a se autoculpar. Muchas personas en el decorrer de su vida, en su autoevaluación, entran en espacios de culpa. Porque a grande maioria não consegue aprender as lições da vida e perceber, independente das decisões que elas tenham tomado, nada mais é as decisões que as tragam para coisas boas ou eventualmente coisas ruins. Porque al pasar por situaciones en su vida no tiene todavía la habilidad de evaluar qué es lo que cada situación le trajo, independiente si la situación es buena o no. A partir do momento que ela tenha as situações, principalmente as situações adversas, como aprendizado, como lição de vida, como reflexão, elas têm condições de evoluir. A partir do momento que a pessoa empieza a ampliar sua percepção e a mirar as adversidades como um aprendizagem, uma lição de vida, esse espaço empieza a evolucionar. Isso leva a uma sensação de inutilidade. A depressão leva a uma sensação de inutilidade. As pessoas, elas perdem o autovalor. Perdem seu autovalor. Isso caminha para uma falta de esperança. Então, isso se caminha hacia uma falta de esperança. E elas se tornam incapazes. As pessoas se sentem incapazes. E com isso já vai levando uma dificuldade de concentração. Entra em uma dificuldade de concentração. E nessas condições elas não têm habilidade para tomar as melhores decisões e muitas vezes elas se negam a tomar decisões. E nessas circunstâncias não logram tomar decisões e entram em espaço de negação de tomada de decisões. Nós temos vários tipos de sinais de alerta de estresse. Os sinais de alerta físico, então é um enrijecimento do coelho e ombros, então as pessoas ficam enrijecidas. Enrijecimento de cuellos e ombros, enrijecem o que é cuello e ombros. É conhecido pela literatura que a maior área de contratura do ser humano é no triângulo da cabeça para os ombros. É conhecido por la literatura que a maior área de enrijecimento do ser humano é do cuello hacia os ombros. Inclusive essa região, na transição suboccipital do crânio com a região cervical, é um dos pontos de maior dor nos seres humanos. Incluso nessa região do suboccipital do crânio hacia abaixo é considerado no ser humano um dos pontos de mais dolor do corpo humano. Além da dor de cabeça, a dor da coluna é uma das maiores causas de procura ambulatório de dor no mundo todo. Además do dolor de cabeça, o dolor de coluna é um dos dolores de maior búsqueda de ambulatório em todo o mundo. Isso acarreta insônia. Isto leva ao insônio. Porque além da parte mental, como eu comentei, qualquer dolor, qualquer incômodo físico, a pessoa não consegue dormir. Porque además da atividade mental que hemos comentado, com qualquer dolor, já a pessoa não logra dormir. Leva à fadiga, então as pessoas elas perdem energia pelo excesso de produção de cortisol, pelo excesso de produção de adrenalina, então levam à falência da glândula adrenal. Então, as pessoas entram em muita produção de cortisol e adrenalina, perdem muita energia e empieza a falência da adrenal. Apresenta taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos. Apresenta taquicardia, sudor,
zumbido, elas muitas vezes sensação de falta de ar, de asfixia. Elas podem estar num bosque e numa montanha com uma grande quantidade de íons negativos, uma grande quantidade de prana, e elas estar sufocadas de não conseguir respirar. Ellos pueden estar incluso en un bosque, en una playa, un lugar donde hay mucho aire, muchos ions, y aún así tienen la sensación de asfixia y no logran respirar. Elas têm dificuldade de tragar, de se alimentar. Dificultad de tragar, de alimentarse. Muita dolor do estômago, azia, gastrite, úlcera. Gastritis, úlcera. Espasmos em grandes partes da musculatura, muito espasmos na face, nos braços, eventualmente nas pernas, movimentos de pernas inquietas, principalmente à noite. Muitos espasmos, principalmente no rosto, e também movimentos de pernas inquietas, especialmente por la noite. Apresenta má digestão, indigestão. Má digestão. Comprometimento dos intestinos. Comprometimento dos intestinos. Com diarreia, constipação intestinal. Perda de libido. Perda de libido. Porque nós sabemos que o estresse, principalmente na condição de aumento do cortisol, vai diminuir a produção ao nível hormonal, principalmente de estrógeno e testosterona. Porque ao aumentar o cortisol vai apresentar uma barra de estrógeno e a testosterona. E com isso leva ao cansaço. E com isso leva ao cansaço. E esse cansaço, as pessoas não têm energia para executar e fazer as atividades diárias. E aí, claro, não vão ter energia para executar as atividades básicas diárias. Agora nós vamos ver os sintomas do comportamento. Os sintomas do comportamento, um dos fatores muito comuns quando as pessoas estão estressadas, então elas apertam os dentes. É muito comum as pessoas que estão estressadas apertar os dentes. Elas deixam de completar as tarefas, mesmo que tenha feito um planejamento, que ela tenha feito uma agenda, ela passa às vezes um dia deixando de completar várias tarefas das quais ela se programou. Inabilidade de completar as tarefas em la qual ela se havia programado. Aunque haya um plano de ação, passa todo o dia e não logra completar suas tarefas. Elas têm uma atitude crítica, elas estão sempre julgando as outras pessoas, se autocriticando, se desvalorizando. Estão generalmente em uma profunda autocrítica, juzgando a outras pessoas e autocriticando-se e desvalorizando-se. Muitas vezes tem um comportamento autoritário, como se elas fossem os donos da verdade, elas soubessem tudo e elas impõem a maneira de pensamento, a maneira de comportamento, e elas se impõem a autoridade, principalmente perante as pessoas que são submissas. E têm um comportamento autoritário, se sentem dueños da verdade e se impõem principalmente frente a outras pessoas mais submissas. Nessas condições, elas se tornam inquietas, elas não têm parada, elas estão desorientadas e estão sempre em movimentos, só que esses movimentos sem nenhum fator que possa levar a uma ação. E tem esta inquietude corporal de estar sempre em movimento, mas não são movimentos que levam a uma ação específica. E com isso vem a facilidade para entrar em droga-adição. E aí a facilidade para entrar em droga-adição. Abuso de álcool, abuso de cigarro, tabaco, abuso de cocaína, marijuana e outras drogas más. E não só isso, os médicos, como tem muita facilidade, principalmente os que trabalham no hospital, emergência, anestesista, eles têm muito chance de pegar os neuroléticos, psicotrópicos e se auto-injetarem. Eu conheço. E também os médicos, como têm fácil acesso a dentro do hospital à medicação,
tienen mucha facilidad de tener acceso a psicotrópicos e coisas que podem ser autoinjetables. Eu conheço alguns médicos da minha cidade que são droga aditos e eles, na maior parte do tempo, eles estão numa condição fora da mente deles, fora do comportamento, eles são totalmente alterados emocionalmente. E conosco vários médicos, incluindo na cidade onde resido, por base desta acessibilidade à medicação, que estão atuando no dia a dia fora de sua condição normal mental. Então isso leva a uma gula alimentar, come sem propósito. Então é um mecanismo de fuga. Temos o mecanismo de huir também através da gula alimentar, de comer em demasia ou sem propósito. Muitas vezes estão com punhos cerrados o tempo todo sem se aperceber. Não se dão conta que andam com punhos cerrados. E eles começam a ter um distanciamento dos amigos, da sociedade, porque eles se isolam. Começam a alejar-se dos amigos e da sociedade porque se começam a isolar. E é sempre pensamentos e falas recorrentes de situações estressantes. E tem uma tendência a ter pensamentos e sua comunicação estar sempre ao redor de situações estressantes. Os sintomas emocionais levam a llanto, irritabilidade, o estado de descontrole emocional, está sempre nervoso, está sempre tenso. Descontrole emocional, sempre está nervioso, tensionado. Muita rábia, moléstia. Leva também um quadro, como nós comentamos, de ansiedade. É um temperamento instável, como uma fase do bipolar. Uma hora está muito eufórico e outra hora está muito quieto, muito sem energia. Então há uma instabilidade muito grande. Na inestabilidade muito grande, há momentos que está muito eufórico e outros momentos muito down. A vida começa a perder significado. Sente que na vida falta significado. Porque eles não têm um propósito definido. Porque não tem um propósito definido. E quando tem um propósito definido, eles não têm energia, eles não têm força de vontade, não têm motivação, não têm entusiasmo para conseguir conquistar esse propósito. E quando tem um propósito definido, não tem motivação ou entusiasmo para lograr este propósito. Isso leva a um retraimento da sociedade, a solidão, não quer contato com outras pessoas. Isso leva a um retraimento da sociedade, não quer entrar em contato com outras pessoas. Leva a uma tristeza sem uma causa conhecida, aparente. Tristeza sem causa aparente. Leva a depressão e um sentimento de impotência. Um sentimento que é incapaz. Agora, os sintomas cognitivos. Então, sintomas dados principalmente pelo autocontrole do córtex cerebral. A perda de concentração. Às vezes está lendo um artigo, está assistindo televisão ou vendo uma matéria, a pessoa está no mundo dela. Ela é como se tivesse um comportamento autista, ela se retrai. Na dificuldade de concentração, muitas vezes a pessoa está lendo um livro, uma revista ou assistindo à televisão, mas não está ponendo atenção naquilo, sino que a mente está enfocada em outro lugar. E isso leva a uma dificuldade para recordar não só memória antiga e principalmente as memórias recentes. Isso leva uma grande dificuldade para recordar não só as memórias antigas, como também as memórias mais recentes. É uma perda do sentido de humor. A pessoa não tem mais uma interação proativa com as outras pessoas e muitas vezes, quando até contada uma piada ou um momento engraçado, elas se quietam. Muitas vezes estas pessoas perderam seu sentido de humor e aunque uno esteja em um ambiente relajado e outras pessoas contam chistes e se riem, a pessoa não se sente identificada e está quieta. É um mal-estar contínuo, elas mantêm uma onda de mal-estar permanente, elas não têm muitas vezes uma condição de altos e baixos, ela mantém.
Pierde el espacio de estar entre altos y bajos, sino que estaciona en un malestar continuo. Elas são indecisas praticamente o tempo todo. São muito indecisas, Não tem criatividade, falta de criatividade, os pensamentos são confusos pensamentos confusos e há uma grande falta de foco. e falta de foco. Quais os fatores estressantes? Como nós podemos fazer uma autovalidação? Então é importante, nas condições onde nós estamos sendo submetidos a uma alta carga de estresse, fazermos uma reavaliação. Então, em las situações em que estamos sometidos a um alto nível de estresse, é muito importante que nos hagamos esta autoevaluação. Porque com o passar dos dias e a rotina, nem sempre as pessoas param para observar os malefícios da sobrecarga a quais elas estejam submetidas. Porque com a rotina as pessoas não param para evaluar os malefícios de estar sobrecargado como algo rutinário. E com isso perguntar também se está tendo tempo para relaxar. E também é importante perguntar-nos se temos tempo para relaxar. Fazer uma autoavaliação. Está insuportável, está muito tenso. Me sinto tenso, sinto que as coisas são insuportáveis. Está tendo pensamentos recorrentes, pessimistas. Estou tendo pensamentos recorrentes pessimistas. Perturbado com os conflitos. Estou perturbado com os conflitos. Está agotado, soledade. Eu recomendo, além de fazer essa autoavaliação, pedir para pessoas próximas, cônjuges, padres, filhos, amigos, para fazer um feedback. Como você... Además disso, o Dr. Eduardo sugere que, además desta autoavaliação, perguntar e pedir a pessoas cercanas e nos outros, padres, filhos, cônjuges, que nos deem um feedback. Baseado nessas questões de autoavaliação, para que a pessoa possa, inicialmente, tomar consciência, ficar a par, porque muitas vezes ela está numa situação de tanto estresse que ela é incapaz de se autoavaliar com fidelidade. É muito importante que outras pessoas também nos contestem essas perguntas de como nos veem, porque quando nós outros estamos bajo muito estresse, não temos uma capacidade objetiva de autoavaliação. E quando esse feedback é um feedback verdadeiro, e se nós estivermos abertos, é possível nós fazermos essa autovalidação e tomarmos medidas para sairmos dessa condição. E quando este feedback é verdadeiro e nós outros estamos abertos, podemos de verdade usar isso como um estímulo extra para entrarmos em ação, a fazer os cambios para nossa qualidade de vida. A saúde física e mental dos médicos. Então, mental, agotamento profissional ou burnout, estresse profissional prolongado. Isso leva a um cansaço emocional, leva, além desse cansaço emocional, a despersonalização. Además do cansaço emocional, isto leva a despersonalização. Isso nada mais é que a pessoa perde a sua identidade pessoal. A pessoa perde sua identidade personal. E muitas vezes chega a um sentimento de ineficácia profissional. E tem sempre um sentimento de ineficácia profissional. Burnout não somente prejudica os médicos, mas também os pacientes. O burnout não somente prejudica os médicos, mas também os pacientes. Porque a partir do momento que o médico ele está com esgotamento, cansaço, sem energia, ele perde a capacidade de cuidar do outro. Porque a partir do momento que o médico está neste estado de burnout, ele perde a capacidade de cuidar do outro. E isso há um aumento de erros médicos. E aí entramos em associar isso com o aumento de erros médicos.
Então, a síndrome de burnout nada mais é do que um excesso de cansaço físico e mental. Então, a pessoa não tem energia, a mente está perturbada. La persona no tiene energía, se siente con la mente perturbada. Apresenta cefaleias, principalmente cefaleias tensionais. Cefaleias principalmente tensionales. Como já foi comentado, alteração do apetite, insônia, dificuldade de concentração e a pessoa se sente como fracassada. E a pessoa se sente fracassada. Isso é um ciclo vicioso que leva à insegurança, à negatividade, à derrota, à desesperança e incompetência. Na progressão, alterações de humor, mantém o isolamento, a fadiga, leva a sintomas de descompensação ou de hiperestimulação do simpático, de hiperestimulação do simpático, aumenta a pressão arterial, aumento de pressão, a frequência cardíaca, falta de ar, as dores musculares, os problemas gastrointestinais. Esse autor, a Sarah Berg, nesse ano de 2019, ela fez um levantamento nos Estados Unidos, quais as áreas, especialidades de maior porcentagem de estresse. Esta autora Sarah Berger hizo este estudio en Estados Unidos de cuáles especialidades estão passando por maior nível de estresse. Eu fiquei impressionado e não sei o porquê ela não comentou a urologia provoca tanto estresse. Doutor Eduardo quedou impressionado e não sabe muito bem porque no destaque nesta lista a oncologia, já que é uma área que provoca bastante estresse. Segundo lugar, a neurologia, neurocirurgia. Neurocirurgia em segundo lugar. Reabilitação. Urgência e medicina familiar. Eu imaginava, antes de ver esse trabalho, que seria mais os médicos que trabalham na emergência, na UTI, em pronto-socorro, e os médicos oncologistas. Essa é a impressão que eu tinha. Dr. Eduardo disse que a impressão que ele tinha antes de conhecer este trabalho e este estudo é que apareceria muito mais a gente da área de urgência e os oncólogos. Agora, baixo porcentagem, medicina preventiva. Baixo porcentagem de burnout na medicina preventiva. Nefrologia. Patologia, oftalmologia, otorrino e cirurgia plástica. Além dos médicos que apresentam essa grande grau de estresse, algumas profissões, como os controladores dos voos aéreos, policiais militares, corpo de bombeiros, então eles estão submetidos a uma carga muito grande, jornalistas, e eles muitas vezes correm como nós médicos no pronto-socorro quanto tempo. Muitas outras profissões também estão atuando igual que o nível de urgência do pronto-socorro hospitalar, como os militares, os periodistas de áreas de conflito, os bombeiros, têm o mesmo nível de estresse que uma área de urgência de um hospital. Quanto à prevenção da síndrome de burnout, definir propósito pessoal e profissional. Prevenção para a síndrome de burnout, definir um propósito personal e profissional. Na faculdade de medicina, não é ensinado a você ter um propósito de vida, um propósito profissional, um propósito pessoal. Na Universidade de Medicina não é ensinado aos estudantes que tenham um propósito de vida. Aprender a ter momentos de ócio, de relaxamento. Aprender a ter momentos de ócio e de relaxação. E se permitir a ter esse ócio, porque os médicos, com essa sobrecarga de trabalho, eles não se permitem a relaxar. E permitir-se a ter este ócio, porque os médicos com a sobrecarga de trabalho não se permitem relaxar. Huir de la rotina. Alejar-se de pessoas negativas, isso é óbvio.
porque quanto mais se fala em negatividade, isso é como se contamina. Quanto mais uno habla de negatividade, mais uno se contamina. Aprender a ter um equilíbrio no trabalho, ócio, família e vida social. Conversar com alguém de confiança. Conversar com alguém de confiança. Isso é muito importante. Há uma tendência os médicos se sentirem autossuficientes. Não é incomum. É muito importante isso porque é uma tendência hoje em dia de os médicos se sentirem muito autossuficientes. Não é incomum os médicos se automedicarem, negligenciarem as dores, negligenciarem estados emocionais. É muito comum o médico se automedicar e negligenciar dolores físicos ou dolores emocionais. Porque eles imaginam que sabem tudo. Porque eles se imaginam. E outra coisa, eles têm vergonha, medo de mostrar fragilidade para as outras pessoas. Porque eles se imaginam que sabem tudo e também muitas vezes têm medo e vergonha de mostrar sua fragilidade a outras pessoas. É fundamental a importância da atividade física. Fundamental a atividade física. A atividade física, além de produzir endorfinas, estimular a dopamina, a serotonina, que nos dá calma, relaxa, ela ativa todos os órgãos do nosso corpo e com isso nos mantém mais relaxados. A atividade física, además de produzir as endorfinas, da dopamina, da oxitocina que nos relaxam, ativam todos os órgãos de nosso corpo. Evitar a drogadição de qualquer substância. Evitar a drogadição de qualquer tipo de substância. E evitar o excesso de automedicação. E evitar o excesso de automedicação. Então, os fatores maiores de riscos: elevada demanda de trabalho, conflitos familiares devido à profissão, é muito comum. Eu tenho amigos médicos e os dois, a pareja, a mulher e o homem são médicos. Só que quando um trabalha mais em pronto atendimento, pronto-socorro ou cirurgia de emergência, a mulher fica com ciúmes, mesmo sendo médica. É muito comum, incluso, às vezes, pessoas que a pareja é médica e entra em espaço de competição, que um trabalha mais que o outro, atende mais em urgência que o outro, e há esta ausência na relação. As dificuldades financeiras. E principalmente o descontento com o sistema de saúde. E o descontentamento com o sistema de saúde. Para que nós possamos ter bom controle do estresse, do burnout, nós precisamos aprender gestão. Para um bom controle do estresse e do burnout, necessitamos aprender gestão. Não é uma gestão financeira, não é uma gestão administrativa de empresas. Não é uma gestão financeira ou uma gestão administrativa de empresas. Mas sim uma gestão de autocontrole físico, mental, emocional e espiritual. E sim uma gestão de autocontrole físico, mental, emocional e espiritual. Precisamos melhorar a empatia e a resiliência. Necessitamos melhorar a empatia e a resiliência. E aprendermos a ter controle da atenção. E aprender a ter controle da atenção. Na gestão do estresse, burnout, nós podemos ter recompensa interna e a recompensa externa. Na gestão do estresse e burnout, temos recompensas internas e externas. A recompensa interna é a satisfação com os desafios, a habilidade para impactar e salvar vidas, sensação de significado e propósito, ser apreciado e reconhecido. E na recompensa externa, bom rendimento e benefícios, privilégios na velhice, cultura de saúde, gestão com suporte e liderazgo efetivo. Esse aqui é dos fuzileiros navais americanos, como eles têm a gestão do estresse. Esta é como hace a gestão do estresse do equipo de Navy SEAL, do naval americano. Então eles aprendem em todas as situações a ter calma. Aprendem em todas as situações a manter a calma. Estar sempre com condições de inovação. Estar sempre inovando em condições de inovação. Sem dogmas. Sem
sin dogmas, manter a honestidade com eles e com os amigos, mantener la honestidad primero con ellos mismos y luego con los amigos, nas piores condições ter um autocontrole, en las peores condiciones tener la práctica del autocontrol, estar sempre com otimismo estar siempre en el optimismo e ver a perspectiva positiva da vida. Gestão de estresse e burnout, aprender resposta de relaxamento. Para isso, como já comentei, respiração, yoga, meditação, oração, contato com a natureza, contato com animais, arte terapia, hobby, fazer pintura, escultura, tocar uma música, ouvir música. Então sempre são situações que nos levam a relaxamento. Tener siempre una lista de respuestas de relajación, contacto con la naturaleza, arte terapia, pintura, escultura, todas cosas que te traigan a espacios de relajación como hábito de vida. Aprendermos a resiliência, que nada mais é que a habilidade para adaptar e recuperar de estresse e burnout. Então, nós, como já tínhamos comentado, aprendermos a ativar nosso sistema parasimpático. Ya habíamos hablado, aprender a activar nuestro sistema parasimpático, Melhorar o nosso foco mental, mejorar nuestro foco mental, a nossa concentração, respiração principalmente diafragmática, respiración principalmente diafragmática, relaxamento do corpo, mente, alma, espírito, principalmente muscular, relajamiento profundo de mente, cuerpo, alma, espíritu, principalmente muscular. aprendermos a lidarmos com a resiliência, Aprendemos a lidarmos com a resiliência, comunicação efetiva, escuta empática e usarmos a nossa inteligência emocional a nosso favor. Resposta de relaxo, 10 a 20 minutos por dia, eventualmente eu indico 2 vezes por dia. Então, respiração, mantra, oração. Na respiração, inspira paz, expira relaxamento. Inspira paz, relaxamento. Em frase, inspira calma, expira tensão. Então são pequenas condições que já ativa o nosso parasimpático e nos acalma. São pequenos exercícios e práticas que são sencillos, pero activan nuestro sistema parasimpático e nos relajan e nos acalman. É importante deixe ir e relaxe. Então, foco na respiração, relaxamento corporal, visualização, imaginação, fazermos práticas de yoga, tai chi chuan, qigong kung, oração e meditação. Resiliência é a habilidade de volver a um estado de harmonia apesar das dificuldades, desafios e experiências estressantes. Então todos nós passamos, desde que nós nascemos, por todas as condições de estresse durante uma vida. Agora é importante nós sermos sábios o suficiente para aprendermos a ter esse autocontrole. Todos nós passamos por situações de estresse e adversidade desde os momentos em que nascemos em nossa vida. Então, é de demasiada importância aprendermos a ter sabedoria para atravessar com estes espaços com mais resiliência. Impulsione a sua resiliência. Cambie o mindset, a sua mente, a maneira de você mentalizar os acontecimentos da sua vida. Cambie a maneira que você mentaliza e percebe os acontecimentos em sua vida. Veja sempre o lado positivo. Atividade física regular, alimentação saudável, suporte social, psicologia positiva. Escreva em um caderno tanto as condições que está te levando ao estresse, burnout, e as condições que pode te liberar disso, quais as ações que você pode fazer. Escreva num caderno de um lado, pode escrever todas as situações que estão levando-te ao burnout, e ao outro lado escrever todas as coisas que podes fazer para sanar isso. Aprenda a fazer uma reestruturação cognitiva, comunicação assertiva e cultive o autocuidado. Como nós comentamos antes, é importante aprendermos a termos o domínio da amígdala através da meditação, do relaxamento e do autocontrole. Conforme falamos anteriormente, a importância de desativar as amígdalas através da relaxação, da meditação e do autocontrole.
Então, os estímulos do nosso cérebro, através de crenças, princípios, valores, hábitos, costumes, levam às emoções. Entonces, los estímulos de nuestro cerebro a través de creencias, principios y valores llevan a emociones negativas o positivas. Isso, raiva, ódio, ansiedade, pessimismo, depressão, leva a doença ou sintomas psicossomáticos. Todas estas, de la rabia hasta la depresión, nos llevan a enfermedades y a experiencias psicosomáticas. Enquanto que o bom humor, o riso, o otimismo, a alegria e euforia leva à saúde. Y las positivas, que van del buen humor a la euforia, nos llevan a la salud. David Hawkins, psiquiatra americano, ele fez o controle, um padrão emocional. Então ele codificou, classificou desde a vergonha, 20, a culpabilidade, a apatia e até ao nível de iluminação. E ele considerou que seres, avatares como Jesus Cristo, Krishna, Buda, conseguiram uma média de 1000 na escala de Hawkins. E a partir até aqui, as pessoas estão numa condição emocional muito negativa de dor, sofrimento e doenças. E David Hawkins, que é este psiquiatra americano, ha creado esta tabla que evalúa a emoção e o nível de frequência, que va desde a vergüenza a la iluminación, e pudo mostrar como as pessoas que passaram por alto nível de consciência, como Jesus, Buda, chegaram a níveis a mais de 1000, e que todas as vibrações mais bajas são as pessoas que estão mais enfermas. A partir da coragem, elas começam a evoluir e entram no estado de autocontrole físico, mental, emocional e espiritual, ficam livres de doenças, elas ficam mais próximas, elas ficam mais felizes. A partir do ponto onde dice coragem, del 200 hacia arriba, a tendência das pessoas é ter mais saúde, sem dolência, atingir altos grados de prosperidade e de satisfação personal na vida. Aqui nós temos uma sincronização quando o nosso cérebro está em harmonia com o nosso coração, nós entramos numa condição de sincronização, isso de autocontrole. Aqui temos uma sincronização quando o cérebro e o coração estão em sincronia e logramos entrar em estados de autocontrole. Agora, quando está em desincronia, com emoções negativas, leva ao caos, e aqui representado por esse ritmo. E quando estamos em desincronia, mira como todo o sistema entra mais em um estado de caos, representado aqui através do ritmo cardíaco. Então vê o ritmo de caos e o ritmo de sincronização, de coerência. Observa o ritmo cardíaco no estado de caos e no estado de sincronização e coerência. Porque o coração ele tem uma energia elétrica em torno de 100 vezes mais que o cérebro, e uma energia eletromagnética 5.000 vezes mais que o cérebro. Então a energia do coração, ela comanda e ela regula as frequências cerebrais. Porque a energia do coração tem um alto nível, muito mais alto a nível elétrico, então ele comanda todo o que é as veja a última frase que ele comanda que cerebrais. Os ritmos cerebrais, as ondas cerebrais. Comanda os ritmos e as ondas cerebrais. Aqui é um caso de caos, o campo eletromagnético em caos e um campo eletromagnético harmonizado. Emoções negativas, emoções positivas. E essa é a diferença visível de um campo eletromagnético em caos e um campo eletromagnético organizado, com a representação de emoções negativas e emoções positivas. O importante, uma personalidade resistente ao estresse, é termos os desafios, são os 3 Ds: desafio, direção e dedicação. As 3 Ds para uma personalidade resistente ao estresse: o desafio, a direção e a dedicação. É desafio tratar com uma tarefa difícil, que o cérebro ele se concentra mais.
El desafío es tomar conciencia de las tareas difíciles donde el cerebro se concentra más. Ter uma direção e um pensamento positivo. Direccionar tu mente hacia el pensamiento positivo. E dedicação ao meta maior. Y tener clareza, claridad de tener dedicación a una meta mayor. Capaz de fazer o máximo pela sua qualidade de vida. Entonces, no importa lo que pasa, ocurra lo que ocurra, tú tienes seguridad que quieres dejar un legado aquí y tienes tu energía enfocada a mantener tu mejor estado de salud para que puedas dejar este legado. Larry Dawson, médico americano, ele em 1999 ele criou as 3 eras da medicina. Larry Dawson, en 99, creó las 3 eras de la medicina. Que é baseado na genética, epigenética e metagenética. Que tiene como base la genética, epigenética y metagenética. A genética é quando começou a anestesia, as cirurgias, então o raio-x era mais do campo físico. La genética es cuando empezaron las cirugías, el rayo X, las anestesias en el cuerpo físico. A epigenética mais baseada no campo mental. Começou na era de Jung, Freud, e eles perceberam que a mente poderia dominar o corpo. E a epigenética começou na área mais mental, por exemplo, na época de Freud e Jung, e puderam entender a parte das partes da mente na qual influencia profundamente no corpo. E a metagenética na transição do século XX para o século XXI, onde se percebe que o domínio do espírito é maior que o domínio da mente, que é maior que o domínio do corpo. E a metagenética que começou no século XX e XXI, ao qual traz que o domínio do espírito é mais importante que o domínio da mente e do corpo. Então, a genética, enquanto é baseada no corpo físico, a epigenética no poder do pensamento positivo e a metagenética poder do pensamento positivo. Entonces el cuerpo está basado en la genética en el cuerpo y poder físico, la epigenética en la mente, en el poder del pensamiento positivo y la metagenética en el espíritu. É baseada no corpo, no cérebro e no coração. Cuerpo, cerebro y corazón. É baseado também no corpo, que é no físico, na parte local, e a metagenética é não local. En el cuerpo es muy local y en la metagenética es no local. Impessoal, personal e transpersonal. Personal, impersonal. La primera es genética impersonal, luego epigenética personal y la metagenética transpersonal. É na mente subconsciente, na mente consciente, que é do ego, na época do Freud, e na mente superconsciente. La mente consciente, la mente subconsciente del ego de la época de Freud y en la mente superconsciente. E no caso animalístico, a genética, individualista e unitário na metagenética. Tenemos el animalístico en la genética, luego individualista y luego unitario en la metagenética. Domínio da matéria, da luz, espaço-tempo, domínio sonido, tempo, espaço. Domínio da matéria, luz, espaço, tempo e sonido, tempo, espaço. Codificado no DNA, nas proteínas das membranas e no potencial do DNA. Codificado no DNA, em las proteínas de las membranas e no potencial do DNA. Natureza do DNA, do ambiente e da consciência. Natureza do DNA, no ambiente e na consciência. Fatalismo genético, autodeterminismo genético e desígnio inteligente. Fatalismo genético, autodeterminismo genético e desígnio inteligente. Joe Dispenza, ele fez um modelo biológico de mudança. Joe Dispenza hizo el modelo biológico del cambio. Essas mudanças do passado para o futuro. Los cambios del pasado para el futuro. Então, mostrou que é importante, devemos desaprender tudo que não nos serve e reaprender o que pode nos ser benéfico. Ele ensina para desaprender todo o que não nos sirve mais e reaprender o que é benéfico. Quebrar hábitos do ser e reinventar um novo ser. Quebrar os hábitos e entrar em reinventar. Apagar velhas sinapses e brotar novas sinapses. Borrar viejas sinapses e criar novas sinapses.
Apagar emoções do corpo, a somatização, e recondicionar novas emoções. Borrar emociones del cuerpo y recondicionar nuevas emociones. Perder a sua mente e criar uma nova mente. Perder su mente y crear una nueva mente. Apagar o velho ser e recriar um novo ser. Y borrar el viejo ser y recrear un nuevo ser. Então, o ideal seria ter o nosso coração na cabeça Lo ideal sería tener nuestro corazón en la cabeza e o cérebro no peito. y el cerebro en el pecho. Assim, pensaríamos com amor Y así pensaríamos con amor e amaríamos com sabedoria. y amaríamos con sabiduría. E aprendermos a aceitar o que nós não podemos cambiar, Aprendernos a aceptar lo que no podemos cambiar, amar no que haja compaixão, amar lo que hago con pasión, viver presente em cada instante, vivir presente en cada instante, liberar o apego ao sofrimento, criar um mundo que desejo e confiar em la vida. Graças.